Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Deixa eu confirmar se vocês estão me vendo, se está gravando, se o áudio está funcionando. Tá sim, galera. Como vocês estão? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo desse quinto estudo dirigido da disciplina de algoritmos e técnicas de programação, vídeo 2, beleza? Vamos falar nesse vídeo sobre fluxos de repetição. E aí, vou falar especificamente sobre a linguagem C, vamos ver o for, vamos ver o while e vamos ver o do while. E aí, vou falar quando é a melhor forma de se utilizar o for, ok? Bom, continuamos com o livro do Damas, deixa eu ver se focou, com o livro do Damas, linguagem C, e agora vamos falar sobre o capítulo 4, deixa eu ver se está focando, chamado de laços. Beleza, galera? E aí, vocês vão estudar e desenvolver os exercícios desse capítulo 4, tá? No primeiro vídeo desse estudo dirigimos, vimos condicionais, capítulo 3, agora no capítulo 4. Vamos ver fluxos de repetição, ou como o próprio livro fala, laços. Vamos transmitir aqui a tela para vocês. Vamos lá. Já estou aqui com um projeto no CodeBlocks para a gente poder desenvolver. Primeiro, vamos ver o for, né? Bom, como vocês já sabem, nós estamos lidando aqui com fluxos de repetição. E eu tenho alguns tipos de fluxos de repetição. O primeiro é o para, que tem uma característica que é você saber a quantidade de vezes que vai repetir para desenvolver a sua estrutura de repetição, ok? Então, quando eu tenho problemas que têm essa característica que antes de iniciar o laço, eu sei qual é o meu limite de repetição, legal, é o que eu vou utilizar, ok? Então, vamos lá. Mesmo que esse limite se dê em tempo de execução. Aqui eu vou dar um exemplo de repetir 10 vezes algo, tá? Um exemplo simples, um exemplo didático. Antes da compilação do programa, eu vou fazer essa definição, beleza? Fazer um pouquinho diferente das formas que nós estamos vendo, e depois vou desenvolver um programa onde o usuário vai digitar a quantidade de vezes que ele quer que repita. Observe que aí, em tempo de execução, ele estará informando a quantidade de vezes que vai se repetir aquela estrutura. Só que, ainda assim, é antes do início da execução da estrutura de repetição. Okay? Então, o para serve para isso, que é uma diferença fundamental do enquanto, o while, porque o while, a parada, ele é um problema em que se estabelece que a parada vai acontecer depois que já tem iniciado o fluxo de repetição. Como, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, quando a gente está em uma fila de supermercados, a gente tem um software lá que vai passar as suas compras para saber quanto que você vai ter que pagar. O cara, ele começa, o operador do caixa, ele começa a passar as suas compras sem saber quantos produtos tem no seu carrinho. Então, ou seja, é uma estrutura enquanto que está acontecendo ali. Enquanto ainda tiver produtos, vai passando. Depois que terminou, o cara aperta um botão e fala, ó, terminou. Fecha a conta aí e vê quanto que vai dar para o cara poder pagar. Então vamos lá. Para isso, eu vou criar uma variável int v quantidade, que eu vou iniciar ela com 10, que eu quero rodar 10 vezes aqui, ok? Vou colocar um i aqui e vamos fazer um for. Olha lá, que legal, galera. For, eu tenho a minha inicialização, ponto e vírgula, eu tenho o meu limite. Olha o meu limite aí que eu falei que eu ia fazer diferente, ó. Eu vou fazer com o meu v quantidade. E eu tenho o meu incremento. Ah, galera, tá vendo que eu estou utilizando o I++ aqui? Esse capítulo do livro traz um negócio que é muito legal, que é falar sobre os operadores mais e menos menos, e as atribuições compostas, como mais igual, menos igual, asterisco igual, divisão igual e mod igual. Galera, eu não vou falar aqui nos vídeos sobre isso, mas estudem isso. Vou dar uma dica para vocês, vai ter uma questão na prova sobre isso. Então estudem isso, ok?
Já falei 2 questões da prova, hein, galera? Pô, vocês são demais. Já estou falando até como que vai ser a prova. Então vamos lá. E aí eu vou aqui, por exemplo, fazer um printf. Vamos colocar assim, impressão %d. Tá bom, a Rabiene. E aí eu vou imprimir o i. Só para a gente ver aqui isso aqui rodando. Olha lá. Tá dando ruim, eu acho que por conta do V quantidade, não, porque... Olha lá, faltando um ponto e vírgula aqui. Comecei a executar, você viu que eu fiz a impressão do 0 até o 9. Eu estou imprimindo o i aqui, né? Impressão 0, impressão 1, impressão 2. Então de 0 a 9, porque ele rodou de 0 a 9. Você vê que o for tem muito segredo, não. Sempre lembrando, eu tenho um inicializador, eu tenho um limite e tenho um incremento. Lembrando que existe uma ordem quando isso ocorre. Eu expliquei essa ordem para vocês na aula antes da minha viagem para cá, na República Dominicana, beleza? Importante vocês entenderem que a inicialização ela vai acontecer apenas no início. O teste ocorre toda vez que for rodar e o incremento sempre também toda vez que for rodar, mas no final, enquanto que o teste acontece no início e o incremento no final. Terminou o for, incrementa para ver se vai rodar de novo. Beleza, galera? É importante vocês saberem rastrearem um for, porque se vocês não souberem rastrear um for, e aí segue outra dica, vocês não vão bem na prova. Vai ter uma questão lá que é de rastreio e que vai ter um for, tá? Das 2 questões abertas da próxima prova, uma questão vai ser de rastreio, outra vai ser de desenvolvimento. Você não pode errar as questões de rastreio, beleza? E eu disponibilizei uma outra videoaula, que eu vou até colocar nesse estudo dirigido. Eu trato sobre rastreio de fluxos de repetição como o for. Mas, velho, se você tiver dúvida, não continue com a dúvida. Procure um monitor e rode com ele, execute com ele os testes. Procure um amigo que saiba fazer, beleza? Porque, cara, você vai perder ponto à toa? Não pode perder ponto à toa. Beber uma água aqui. Então, não perca ponto à toa, beleza? Aí olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar essa variável int quantidade, só que eu vou perguntar para o meu usuário a quantidade de vezes que ele quer que aquilo execute. Observe que quando eu estava com o 10 aqui, ó, eu, antes da compilação do programa, eu já sabia quantas vezes ia rodar. Agora não. O usuário, em tempo de execução, o que é tempo de execução? No momento que o programa está rodando, ele vai informar qual é esse limite. Torna o for um pouco mais dinâmico. Contudo, o limite ainda é informado antes de começar o fluxo de repetição. Essa talvez, então, a principal diferença entre um for e um while, ou um do while. Beleza? Vamos fazer assim, ó, printf. Olha lá que legal. Ó. Digite a quantidade de vezes para o for rodar. Assim mesmo. Scanf, beleza. Opa, ponto e vírgula. Vou colocar 1% D aqui. E comercial. V. Por que não está me dando autocompletar aqui, gente? Beleza. Aí vamos rodar isso aqui. Se ele compilar, a gente vai rodar. Vamos ver por que não está compilando. Compilou, executou. Aí digite a quantidade de vezes para o for rodar. Então vou botar aqui 10 vezes. Ele rodou 10 vezes. Vamos melhorar isso aqui, ó. Digite a quantidade de vezes para o for rodar. Vamos colocar 100 vezes. Ele rodou de 0 a 99, 100 vezes. Vamos botar 1000 vezes. Ele rodou 1000 vezes. Ou seja, fiz um for aqui um pouco mais dinâmico. Legal, galera? Um pouco mais complexo. Um pouco mais atribulado, digamos assim. Essa, então, é uma estrutura de repetição for, beleza? Galera, façam todos os exercícios. Mais uma vez eu falo, vocês só vão conseguir ir bem se vocês fizerem todos os exercícios, tá? Os exercícios de desenvolvimento são importantes porque vai permitir que você tenha criatividade para resolver problemas.
Vou dar múltiplos exercícios que você pode fazer aqui. Vou dar um exemplo de um para você fazer, ok? Capture 30 valores do teclado. Encontre qual o maior, encontre qual o menor. Capture 30 valores do teclado. Calcule a média desses valores. Olha que legal, ok? Aí você pode fazer várias variações desses, entende? Gere a sequência de Fibonacci dos 20 primeiros termos. Faça esses exercícios que eu estou falando para você. São exercícios característicos de estrutura de repetição. Beleza? Quando você for ver o while, o do while, faça a mesma coisa com o while, faça a mesma coisa com o do while. Tá, ok? Os mesmos exercícios, só que ao invés de ter limite, capture valores do teclado até que o usuário digite -1. Ok? E aí calcule a média. Gere de forma infinita a sequência de Fibonacci. E aí vai, velho. Tá? Olha um difícil aqui, ó. Encontre. Olha, esse é difícil, hein, galera? E aí, sugiro que vocês façam. Quem fizer, manda para mim. Tá? Encontre os números primos existentes de 0 a 5.000. Então, eu tenho o range de 0 a 5.000. Quais são os números primos que aqui estão? Bem legal poder fazer. Na realidade, exercício massa. Desafio legal. Tenta fazer, pelo menos. Se você não conseguir, velho, tenta de novo. Se você não conseguir, continue tentando. A vida é assim, até você conseguir. Beleza? Pede ajuda, vai na monitoria, vê como é que faz. Até você conseguir. Beleza, galera? Bom, isso daqui é o for. Vou fazer uma alteração no for, para que o for, ele... Aí a gente já viu como que é o for infinito, como que é o while infinito. O livro traz isso também, mas a gente já viu em sala isso também. Ok? Se a gente não viu em sala, a gente vai ver, dependendo de qual semestre você está assistindo esse vídeo. Ok? Aí olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vamos supor que eu queira, sei lá, imprimir também 10 vezes o negócio. Enquanto condição abre chaves, vou fazer o mesmo problema, só que não 10 vezes, que o cara digitar. Enquanto v quantidade. Por que o v quantidade não está querendo dar um autocomplete aqui para mim? Hein? Enquanto v quantidade for menor que o meu i, e aí eu criei um i aqui, né? Vou ter que inicializar ele com 0. Enquanto v quantidade for menor que o meu i, faça printf, opa, é um só que eu quero, apertei Ctrl D, printf impressão %d. Observe o comentário que eu vou fazer aqui, tá? Vou colocar o i++ aqui. Observe meu comentário, vou colocar 10 aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Enquanto v quantidade 10 menor que o i, que é 0, vamos entender aqui o problema. I igual a 0. 10 menor que i era para esse negócio rodar. 10 menor que 0. Vamos... Ah, claro, né? Vamos lá. Agora sim, eu estou pensando de forma invertida. Vamos colocar meu 10 aqui. Se ele executar, enquanto isso eu bebo uma água. Vamos ver. Ixi, tá dando ruim a execução aqui, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vou fechar e vou executar de novo, porque deu algum ruim aqui. Digite 10. Ah, esqueci de colocar uma Rabiane aqui. Olha como é que tá demorando, pessoal, aqui a compilar. Aí quando dá essa demorada, ó, nem executa aqui, ó. Um pau cabuloso que está acontecendo nesses meus códigos aqui, ou no meu code blocks. Vou botar 10 aqui. Olha lá, impressão. Coloquei esse cedilha aqui. Impressão 0 a 10. Observe, pessoal, que eu coloquei o while, e aí eu criei um contador para o while, e eu coloquei uma condição que se estabeleça esse contador. Você está conseguindo observar aqui? O que eu fiz, pessoal? Eu fiz um for. Né? Precisaria fazer alguma coisa assim? Concorda comigo que não? Mas por que eu fiz isso? Para mostrar para você que eu consigo fazer também um while com um limite pré-estabelecido, como esse daqui. Legal? Agora,
talvez não seja isso que você queira fazer. Talvez não seja para isso que o while foi criado, foi concebido. Tá ok, pessoal? Então, é algo a se raciocinar, que é desnecessário fazer alguma coisa assim. Eu criei um i virtual aqui, um incremento virtual que eu estou manipulando ali na mão. Isso daqui eu deveria utilizar um for, ok? Quando que eu vou utilizar o while? E aí agora prestem atenção aqui no problema que eu vou resolver. O problema é o seguinte: capture valores até que o usuário digite -1. Imprima esse valor na tela. Simplesmente isso. Então, vou colocar o meu v-valor aqui e aí vou testar. Enquanto v-valor, não está funcionando o meu autocomplete. Deve estar com algum problema. For diferente de -1, então enquanto o cara não digitar -1, eu vou pedir para o cara aqui, ó, digite um valor ou -1 para sair. Pá. E aí vou capturar aqui com o meu scanf. Nem o autocomplete do scanf está funcionando. Meu %d e-comercial, cadê você? E-comercial, v-valor. E aí eu já começo a explicar algumas diferenças para vocês aqui. E aí eu vou fazer o printf do meu v-valor. Valor digitado, 2 pontos, %d, %d, arrabn, e vou imprimir o v-valor. Então observe aqui, pessoal, eu declarei uma variável v-valor, enquanto for diferente de -1, isso aqui vai ficar rodando. E eu vou capturar o valor aqui dentro e vou imprimir na tela. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Então vamos lá. Digite um valor ou -1 para sair. Vou digitar 2. Lá, valor digitado 2. Digite -1 ou um valor para sair. 90, 200, 1, 9, 5, 3, -90, 100, 1000, 3000. Então, eu vou ficar aqui infinito, até que eu digite -1. Valor digitado, e aí eu saio do meu problema. Beleza, galera? Qual que é o problema que tem aqui no while? Que aí vou mostrar para vocês algumas diferenças fundamentais aqui. O problema que eu tenho é esse. Vamos supor que o valor digitado eu já tenha um pré-valor aqui no while que é o -1. Olha só o que vai acontecer. Vou digitar o printf, vou só mostrar aqui para mostrar para vocês que saiu do while, tá? Olha só o que acontece. Eu comecei com -1, ele observe que o while nem executa, ele já sai. Estou mostrando esse exemplo justamente para mostrar para vocês a diferença do while para o do while. O while, pessoal, que é essa estrutura que a gente tem aqui, ela testa antes de entrar. Ela testou que o meu valor era -1 e aí não entrou, não executou nenhuma vez isso daqui. Observe a relevância disso, ok? Diferentemente do que eu abro assim, ó, do while. Qual que é a diferença? Eu vou executar e você vai ver aqui a diferença. Tá faltando a minha... Ó, tá faltando um while aqui. Aí, para você ver aqui qual a diferença. Observe, pessoal, que o meu v-valor, ele tá valendo -1. Só que, mesmo assim, ele executou pelo menos uma vez. Qual a diferença do while para o do while? O while testa antes de entrar na condicional. E o do while, ele entra pelo menos uma vez para depois testar. Moral da história, ele testa no final do fluxo, enquanto o while testa no início do fluxo. Essa diferença é fundamental para você encontrar qual é a melhor maneira de se resolver o seu problema de repetição. Você vê que eles são iguais. A diferença é apenas o momento de teste. Eu provei isso para você. Se eu digitar -1, aí sim ele vai sair. Se eu não digitar -1,
mesmo que o valor inicial seja menos 1, eu altero o valor. Então, observe o valor digitado 2, 3, 5, 6, 7, 100 e assim sucessivamente. Se eu digito menos 1, aí sim ele sai. Então, entenderam a principal diferença, pessoal, do while para o do while? É essa, sem tirar nem pôr. Então, pessoal, eu então expliquei para vocês como que faz um for, eu expliquei para vocês como que faz um while, eu expliquei para vocês como que faz um do while. Faço apenas um comentário. Você pode utilizar o break também em estruturas de repetição. Ele vai abortar a estrutura de repetição. Beleza, pessoal? Isso é importante, isso é relevante vocês entenderem como que faz. Apresentando aí a dica para vocês, eu tenho o operador mais, menos, menos. Eu tenho os operadores compostos mais igual, menos igual, multiplicação igual, dividir igual e mod igual, que o livro trata. Ok? Deixa eu passar para mim aqui. O livro trata no capítulo 4, que aqui está. Tudo bem, pessoal? Então, estude, porque vai cair uma questão sobre isso para vocês. Lembrando que eu estou falando do livro do Damas, Linguagem C. E eu irei abrir no Siga de vocês para vocês postarem todos os exercícios do capítulo 3 e todos os exercícios do capítulo 4, beleza? Que vai ser o ponto de controle desse estudo dirigido. E vocês vão entregar, data máxima de entrega, dia 13 de maio. Vocês têm esse final de semana e o próximo para finalizar. Agora, pessoal, faça um esforço, tente concluir isso antes da prova. Beleza, pessoal? Mandarei mais dicas sobre a prova no linear da semana. Tá ok, galera? Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem, eu estou à disposição. Assistam os outros vídeos de rastreio, é importantíssimo saber rastrear. Aliás, rastrear é tão importante, pessoal, que a maioria das provas que existem de concurso público, elas não te cobram, não te exigem você desenvolver. Não sei se o cargo for para desenvolvedor, elas vão te exigir saber rastrear, saber como que os algoritmos funcionam. Então, pessoal, não errem essas questões. Dá muito mole errar essas questões. Beleza, pessoal? Sucesso para vocês e até a próxima. Valeu!